Olá, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num ambiente de pressão máxima, que são os primeiros minutos do atendimento a um paciente de trauma. Um cenário bem intenso. Muito. A nossa base para essa conversa é a transcrição de um vídeo de treinamento médico, e a nossa missão aqui é desvendar aquele protocolo, sabe? A avaliação primária. O famoso ABCD. Exato, a gente sempre imagina a emergência como um caos total, né? Mas por trás desse caos existe uma ordem quase militar. E a pergunta é, por que um método tão rígido é a chave para salvar vidas quando cada segundo conta? Essa é a pergunta central e, assim, o material já começa respondendo. Esse protocolo tem dois objetivos muito claros. Primeiro, encontrar qualquer coisa que possa matar o paciente nos próximos minutos. O que for mais imediato. Isso. E segundo, e talvez o mais importante, resolver esse problema imediatamente, antes mesmo de passar para o próximo passo. É uma dança constante entre avaliar e tratar. E esse ponto é fascinante, porque quebra a lógica que a gente costuma ter. Não é sobre fazer uma lista de todos os ferimentos para depois decidir o que fazer. Não mesmo. É um processo ativo. Encontrou um problema que ameaça a vida, pare tudo e resolva. Exatamente. É uma filosofia de tratar primeiro o que mata primeiro. E para garantir que nada seja esquecido no calor do momento, a ordem é sempre a mesma, aquele mnemônico famoso na medicina. ABCD. Airway, breathing, circulation. Vias aéreas, respiração, circulação, incapacidade e exposição. Cada letra é um portal, assim, que só pode ser atravessado depois que o anterior estiver seguro. Perfeito. Então vamos seguir essa ordem. Começando pelo A, de airway, ou vias aéreas, o primeiro passo que o material descreve parece quase simples, demais. A recomendação é simplesmente falar com o paciente. Parece simples, mas é de uma genialidade imensa. É? Pensa bem. Para uma pessoa que responder uma pergunta, o ar precisa entrar, passar pelas cordas vocais, sair. Se ela consegue falar uma frase completa, isso te diz, em 2 segundos, que as vias aéreas dela estão abertas e funcionando. É um atalho diagnóstico poderosíssimo. Entendi. É um teste rápido e eficaz. Mas o que me chama a atenção é a ênfase que o treinamento dá na antecipação. O fato da via aérea estar boa agora não significa que vai estar boa daqui a 10 ou 15 minutos. Exato. Isso deve gerar uma tensão enorme na equipe. Gera. E é por isso que eles são treinados para procurar sinais de problemas futuros. Não é só sobre a obstrução atual. É sobre o risco de uma obstrução iminente. Certo. Eles procuram por inchaço rápido no rosto ou pescoço, sangramento que possa encher a boca e um sinal muito específico que o material menciona, que é a crepitação. Certo, essa palavra me marcou. O texto descreve como uma sensação crocante e crepitante ao tocar o pescoço, o que, na prática, está acontecendo ali. É um sinal gravíssimo. A crepitação é literalmente sentir bolhas de ar debaixo da pele. Nossa. Isso significa que há uma lesão na laringe ou na traqueia e o ar está vazando para os tecidos moles. Se o ar está saindo por onde não devia, a integridade da via aérea está comprometida. Entendi. Isso dispara um alarme vermelho para a equipe. Significa que uma intervenção definitiva, tipo a intubação, precisa acontecer imediatamente. Falando em estrutura, outro ponto que o material destaca é a conexão inseparável entre as vias aéreas e a coluna cervical. Eles até citam uma rima clássica em inglês. Ah, sim. C3, 4, 5 keeps the diaphragm alive. Essa mesma. C3, 4 e 5 mantém o diafragma vivo. É isso aí. É um lembrete crucial. Os nervos que controlam o diafragma, nosso principal músculo respiratório, saem da medula espinhal bem ali na altura das vértebras cervicais C3, C4 e C5. Uma fratura ali pode paralisar o diafragma. Nesse cenário, o paciente não consegue respirar não porque a via aérea está bloqueada, mas porque o motor da respiração simplesmente parou de funcionar. Que loucura. É por isso que toda a manipulação da via aérea num trauma é feita com um controle rigorosíssimo da coluna cervical. Fico imaginando o desafio técnico disso. O treinamento descreve um cenário onde a anatomia do paciente pode estar totalmente distorcida por inchaço, fraturas, sangue. É o pior cenário possível. E a equipe precisa passar um tubo na traqueia sem poder mover o pescoço da pessoa. A margem de erro parece ser absolutamente zero. E
A proficiência aqui não é um luxo, é uma necessidade básica. A intubação num trauma pode ser uma das coisas mais difíceis de se fazer na medicina de emergência. Imagino. Por isso, o documento reforça que o profissional mais experiente da sala deve assumir a tarefa. É uma habilidade que exige prática e repetição constantes para ser mantida. Nossa, isso mostra que não basta saber a teoria. A execução sob pressão é tudo. E para quem está nessa jornada de formação, ter acesso a um treinamento prático, a ferramentas de estudo robustas, é o que faz a diferença, né? Sem dúvida. A capacidade de revisar procedimentos, testar o conhecimento com cenários reais e ter recursos confiáveis sempre à mão é o que constrói a confiança para agir nesses momentos. Falando nisso, para quem é estudante e quer se preparar de verdade, uma dica. Entra agora em medcob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. É uma ferramenta fantástica. Com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Ferramentas assim são parte integral do aprendizado contínuo, sem dúvida. E só para fechar o A, o material lembra que é preciso ter um plano B. Se a intubação falhar, a equipe precisa estar pronta para criar uma via aérea cirúrgica, a cricotireoidostomia, Outra habilidade de altíssima complexidade. que precisa estar na ponta dos dedos. Ok. Então, uma vez que a equipe tem certeza de que o ar pode entrar e sair, o trabalho não acabou, certo? O fato da via estar aberta não garante que o paciente esteja realmente respirando de forma eficaz. E isso nos leva direto ao B do protocolo, a respiração. Exatamente. Uma via aérea patente é inútil se os pulmões não estão fazendo a troca gasosa. E aqui o material traz um dado que vem da pura experiência prática. Qual? Lesões graves das vias aéreas são raras, mas lesões no tórax que comprometem a respiração são extremamente comuns. A atenção da equipe precisa se voltar para o peito do paciente. E como essa avaliação é feita? O vídeo mostra a equipe ouvindo os pulmões, verificando a simetria do tórax, mas menciona também algo que eu achei muito interessante: a sensação visceral do esforço respiratório do paciente. Ah, sim. Não é só sobre números, é sobre uma percepção clínica. É a combinação perfeita de arte e ciência. Os dados objetivos são uma frequência respiratória que, curiosamente, o material aponta como um dos sinais vitais mais registrados de forma errada nos prontuários. Sério? Pois é. E a saturação de oxigênio no sangue. Mas a intuição clínica, essa sensação visceral de olhar para o paciente e perceber que ele está lutando para respirar, muitas vezes é o que te diz a gravidade da situação antes mesmo dos monitores. O treinamento lista 4 grandes vilões aqui: pneumotórax hipertensivo, pneumotórax aberto, tórax instável e hemotórax massivo. Sem entrar nos detalhes de cada um, o que une essas 4 condições? O que as une é que todas são mecânicas, matam rápido e têm uma solução imediata que pode ser feita ali, na sala de emergência. Na hora. Na hora. Um pneumotórax hipertensivo, por exemplo, é quando o ar vaza para dentro do tórax e não consegue sair, colapsando o pulmão e empurrando o coração. A solução? Uma agulha grossa inserida no peito para aliviar essa pressão. Uau! É um procedimento feito ali, no momento, para reverter o choque. E isso me leva a um dos pontos mais contraintuitivos que eu encontrei. A recomendação explícita é: não façam raio-x de tórax até que o paciente esteja estável. Peraí. Parece estranho, né? Totalmente. A gente imagina que a primeira coisa a fazer é tirar uma foto para ver o que tem dentro. E a gente pensa, mas e se a equipe fizer o procedimento com a agulha e estiver errada? Não seria mais seguro ter a confirmação da imagem primeiro? Exatamente, parece um pulo no escuro. Mas é aí que a filosofia do tratar o que mata primeiro entra com força total. Um raio-x é uma ferramenta de diagnóstico. Leva tempo. Certo. A máquina precisa ser posicionada, a imagem capturada, processada, interpretada. Um paciente com pneumotórax hipertensivo não tem esses minutos. Ele tem segundos. Entendi. O diagnóstico é clínico, baseado nos sinais. A descompressão com agulha é um tratamento salvador de vidas. O raio-x vem depois, para confirmar o diagnóstico e procurar outras lesões, mas só quando a ameaça imediata já foi neutralizada. Ah,
agora a ficha caiu. A imagem confirma o que a ação já resolveu. Com a respiração estabilizada, o próximo passo lógico é garantir que o oxigênio que está entrando chegue a todo lugar. Perfeito. E isso nos leva ao C, de circulação. Imagino que aqui o foco seja o sangue. Totalmente. Um paciente com a via aérea perfeita e respirando a 100% de oxigênio ainda pode morrer em minutos se estiver sangrando sem parar. O C é sobre parar a hemorragia e repor o volume perdido. E o que se procura primeiro? A primeira coisa a se procurar é o que eles chamam de sangue no chão e em mais 4 lugares. Sangue no chão e em mais 4 lugares. O que isso significa? Sangue no chão é a hemorragia externa, aquela que todo mundo vê. Um corte grande, uma fratura exposta. Essa é a mais óbvia e deve ser controlada com pressão direta, curativos e, se necessário, torniquetes. Ok. Os 4 lugares são os locais de hemorragia interna maciça: o tórax, o abdômen, a pelve e os ossos longos, como o fêmur. Nossa. Um fêmur quebrado pode fazer um paciente perder mais de 1 litro de sangue dentro da própria coxa. É impressionante. O perigo que não se vê é o pior. E como a equipe avalia a gravidade do choque, da perda de sangue, se ela é interna? Eles avaliam os sinais de choque. A pele do paciente está fria, pálida. O pulso está rápido e fraco. O nível de consciência está caindo. E aqui entra outro conceito que pode parecer contraintuitivo: a hipotensão permissiva. Hipotensão permissiva. Isso. Em alguns tipos de trauma, especialmente os penetrantes, a equipe não tenta subir a pressão arterial do paciente de volta ao normal imediatamente. Peraí, você está dizendo que num paciente que está perdendo sangue, às vezes o objetivo não é normalizar a pressão arterial? Por quê? Exatamente. Pensa num cano furado. Se você aumenta muito a pressão da água, o vazamento piora. Ah, faz sentido. No corpo, se a pressão arterial sobe demais antes do cirurgião conseguir tapar o buraco, isso pode desalojar os coágulos que o corpo está tentando formar, e o paciente volta a sangrar massivamente. Entendi. Então, a meta é manter uma pressão mínima, só o suficiente para garantir que o cérebro e o coração recebam sangue, até que a hemorragia seja controlada na cirurgia. É uma ponte até a sala de cirurgia. Que equilíbrio delicado. É como andar na corda bamba. Depois de A, B e C, quando as funções vitais básicas estão sob controle, o protocolo avança para o D, de disability ou incapacidade. O foco muda para o cérebro, certo? Isso. Agora que garantimos que o cérebro está recebendo oxigênio e sangue, a pergunta é: ele está funcionando bem? O D é uma avaliação neurológica rápida. E como é feita? A ferramenta mais simples é a escala AVDI. O paciente está A, de alerta, V, de responde a estímulos verbais, D, responde a estímulos de dor, ou I, de inconsciente. É uma triagem bem direta. E o material também fala da escala de coma de Glasgow, né? Sim, a Glasgow é um pouco mais detalhada, pontuando a abertura ocular, a resposta verbal e a motora. Uma pontuação baixa é um sinal de alerta para uma lesão cerebral grave. E o que isso implica? Pode indicar necessidade de proteger a via aérea do paciente com intubação, mesmo que ele esteja respirando, porque ele pode perder os reflexos de proteção, como o de tosse. Fico pensando na complexidade de avaliar isso no meio do caos. Como diferenciar uma lesão cerebral de, sei lá, o efeito de álcool ou drogas? É um desafio enorme. A regra de ouro no trauma é: qualquer alteração do nível de consciência é considerada resultado de uma lesão cerebral, até que se prove o contrário. Ah, A prioridade é proteger o cérebro de mais danos. A investigação da causa exata vem depois. Primeiro, assume-se o pior cenário. faz todo sentido. E finalmente chegamos ao E de exposição e controle do ambiente. O que isso envolve? Envolve basicamente despir completamente o paciente para procurar por lesões que passaram despercebidas. Uma perfuração nas costas, um hematoma na perna, que indica uma fratura. Coisas que não eram a prioridade antes. Exato. Coisas que não eram a prioridade nos primeiros minutos, mas que são importantes. O mantra é: a única forma de encontrar uma lesão é procurando por ela. Mas ao fazer isso, surge outro problema, que o material destaca bem: a hipotermia. O paciente perde calor muito rápido. Exatamente. O Husme é uma faca de 2 gumes.
Você precisa expor o paciente para examiná-lo, mas imediatamente depois precisa cobri-lo com cobertores aquecidos, usar fluidos aquecidos. Por que a hipotermia é tão perigosa? A hipotermia é um inimigo silencioso no trauma. Um paciente com frio tem mais dificuldade de coagular o sangue, o que piora o sangramento e o metabolismo fica todo bagunçado. Controlar a temperatura é tão vital quanto controlar a hemorragia. É um ato de equilíbrio constante. O tempo todo. Então, olhando para o quadro completo, o ABCDE não é só um checklist. É uma filosofia de trabalho, uma ferramenta para impor ordem ao caos e garantir que a equipe se concentre no que realmente importa, na sequência certa. Perfeito. Sem se distrair com ferimentos que parecem dramáticos, mas são menos letais. Perfeito. O que me fascina é esse casamento entre um protocolo rígido e uma intervenção totalmente dinâmica. A sequência ABCDE nunca muda. É a mesma para todo paciente. Certo. Mas as ações tomadas em cada letra são completamente adaptadas ao que se encontra. É um framework que permite pensar e agir com clareza sob uma pressão quase inimaginável. E pensar que tudo isso acontece muitas vezes nos primeiros 10 a 15 minutos da chegada do paciente. É uma corrida contra o tempo, guiada por um método incrivelmente robusto. Isso talvez levante uma questão interessante para além da medicina, sabe? Esse sistema foi criado para gerenciar complexidade e estresse extremos, quebrando um problema gigantesco em uma sequência de passos gerenciáveis. Como seria se a gente aplicasse essa mesma lógica de tratar primeiro o que mata primeiro a uma crise no trabalho ou na vida pessoal? Nossa, boa pergunta. Qual seria a via aérea do problema mais urgente que alguém enfrenta hoje? Aquela única coisa que, se não for resolvida, impede que todo o resto tenha